Hoje o mercado está atento a muitas questões relativas às publicações dos relatórios ESG. O que eu acho que é um insight muito importante a esse respeito tem a ver com esse elemento de materialidade. A tendência agora é olhar para uma dupla materialidade, em que a gente vai olhar como o ESG impacta o negócio e como o negócio impacta o ESG. Bom, o relatório de sustentabilidade ele veio ganhando muita consistência ao longo dos anos. No começo, ele era muito mais uma peça de marketing, uma peça publicitária. Depois, ao longo dos anos, ele veio ganhando novos contornos. Então, o mercado começou a demandar que não fosse só publicado as coisas boas e também fossem incorporadas outras questões mais sensíveis. Algumas empresas, por exemplo, começaram a falar sobre quantas denúncias recebiam nos seus canais de denúncias e coisas que não eram necessariamente tão positivas. Isso foi trazendo ao longo dos anos muito mais insights, ganhando muito mais consistência e ao longo do tempo esses relatórios também começaram a ganhar frameworks, padrões, então aí surgiu o GRI, surgiu o SASB, então eles foram ganhando maior transparência, maior robustez em termos do conteúdo que é ali publicado, foram ganhando também elementos importantes. Dentre os elementos importantes que foram surgindo ao longo do tempo, a análise de materialidade ou a matriz de materialidade é uma das coisas mais relevantes. A matriz de materialidade é o que faz com que a empresa olhe para todas as temáticas, que podem ser abrangidas dentro de um contexto ESG e considere aquelas que são efetivamente relevantes para todos os seus stakeholders. A tendência agora é olhar para uma dupla materialidade, em que a gente vai olhar como o ESG impacta o negócio e como o negócio impacta o ESG. Um outro ponto que também é muito interessante da gente passar a pensar é com a exigência de publicação das informações ESG, então com essa tendência da taxonomia europeia e do ISSB, então a obrigatoriedade de reporting, ela traz também uma conotação de uma maior consistência, uma maior normatização e uma maior transparência a respeito dessas informações. E com isso, as empresas podem até reportar uma vez por ano, mas o importante é como a empresa vai passar a monitorar esses indicadores com a mesma periodicidade com que se monitoram os indicadores financeiros. Então, eu preciso passar a acompanhar os indicadores ambientais, sociais de governança com a mesma periodicidade, com a mesma criticidade. E a partir desse monitoramento dos indicadores estratégicos relacionados à materialidade, traçar efetivamente planos de ação que permitam, então, a empresa evoluir dentro desses temas materiais. Então, não é o relatório pelo relatório, mas sim o relatório como resultado efetivo de uma estratégia ESG que esteja em consonância com os objetivos de negócio e resgatando a questão da dupla materialidade, o impacto do negócio sobre o ESG e o impacto do ESG sobre o negócio.